estava meio que me dando uma tarefa, sabe? Para agitar a fé das pessoas. Sabe? Só pregando sobre isso, encorajando você a dar o primeiro passo e parar de tentar viver na sua zona de conforto e segurança o tempo todo. Precisamos ser ousados e valentes e corajosos para irmos para onde quer que Deus nos chame, mesmo que nós não entendamos as coisas, sabe, gente? Ou aquilo que Deus está fazendo. E mesmo que você não tenha certeza do sucesso, porque você nunca saberá se será bem-sucedido se não se dispuser a se arriscar, mesmo que você possa falhar. Amém? Imagine o risco que você estava tendo, pastor Tommy, quando você comprou o hospital em Los Angeles. Quanta fé você teve que liberar para que chegasse ao ponto onde está hoje. Ou o projeto que vocês estão fazendo na cidade do Colorado, certo? E nós estivemos envolvidos nisso e ajudando na questão financeira e, sabe, é tão incrível como sua vida fica mais feliz quando você se mantém ocupado sendo uma bênção na vida das pessoas, mas isso requer fé para fazê-lo. Porque você vai se sentir às vezes como se estivesse no máximo, como se estivesse excedendo o seu limite e você fica envolvido na tentativa de ajudar outras pessoas e é como, meu Deus. Mas Ele não nos dá mais do que suportamos. Amém? Para onde Deus te chama, Ele é capaz de te manter. Nós estamos sempre pedindo. Sabe, isso parece bom, todas as coisas são possíveis com Deus. O programa de TV não mencionava Deus, adicionei esta parte porque é uma escritura. É muito fácil dizer que todas as coisas são possíveis para Deus. Mas na maioria das vezes pensamos que vamos sentar e não fazer absolutamente nada e assistir Deus fazer esse grande milagre. Isso soa muito legal, sabe? Mas geralmente não. É assim que acontece. E essa é a razão pela qual somos parceiros de Deus. Nós temos uma parte, Ele tem uma parte. A nossa parte é acreditar e ter fé. A parte de Deus é fazer o que nós não conseguimos. A nossa parte também é a de fazer tudo que Deus nos manda fazer, sabe? Para cooperar com o que quer que seja que pedimos para Deus fazer por nós. Primeiramente, nossa primeira tarefa de casa para o resto deste ano. Tiago 4:2 diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se você pedir em fé, Deus te ouve. E a menos que você esteja pedindo algo completamente fora da vontade dele, você vai recebê-lo. Agora, a Bíblia não diz quando você vai receber. Aqui diz, creia que você já recebeu. Marcos 11 diz, e você vai receber. Então, você precisa acreditar que já recebeu no Espírito, que já está a caminho e que você vai receber, mas você não sabe exatamente quando será. É por isso que em Hebreus diz que nós recebemos as promessas de Deus pela fé e paciência. Existe um teste de fé pelo qual passamos. Ele acontece quando você acredita e pede algo para Deus. Você acredita que ouviu a voz de Deus e acredita que Ele vai cumprir a promessa, mas você não vê coisa alguma acontecendo. Tem alguém aqui comigo? E você não sente nada acontecendo também. E é aí que você precisa da paciência. Eu sempre digo, tem um começo. E o começo, geralmente, por ser algo novo, se torna empolgante, sabe? E quando você chega na reta final e vê a coisa realmente pronta, é empolgante, mas tem o meio. Eu acho que um dos louvores que cantamos neste fim de semana falava algo sobre Deus estar no meio. E é isso que precisamos compreender, que precisamos passar pelo meio sem desistirmos da nossa esperança e fé em Deus. E tantas pessoas fazem isso, e talvez alguns de vocês já fizeram isso também. E Deus pegou a mim e a você nesta tarde aqui para agitar a sua fé. Agite sua fé.
Porque às vezes podemos nos tornar preguiçosos na fé. Ou, para ser honesta, podemos nos acostumar com tudo isso, gente. Isto é uma tragédia. Podemos nos familiarizar tanto com as promessas de Deus a ponto de não mais apreciarmos inteiramente as suas maravilhas. Eu me lembro de uma vez perguntar para Deus: Deus, por que você não faz as coisas que você fazia quando eu comecei o meu relacionamento com você? Parecia que havia algo eletrizante acontecendo o tempo todo. Deus, por que não faz mais o que fazia antes? Deus disse: eu ainda estou fazendo as mesmas coisas, você se acostumou. Amém? Então, nós precisamos nos maravilhar um pouco mais. Ficar maravilhados porque Jesus morreu por nós. Maravilhados que o Espírito Santo tenha vindo morar dentro de nós. Maravilhados porque Jesus disse: eu nunca me esquecerei de vocês. Maravilhados que podemos perguntar coisas para Deus e que podemos ir até Deus para falar com Ele dos nossos pequenos desejos e necessidades. Ele nos escuta e nos responde. Precisamos nos maravilhar com Deus por usar-nos as coisas loucas, fracas deste mundo para confundir os sábios. Tome, você é um pastor, mas deve sempre permanecer maravilhado com o que Deus está fazendo no centro dos sonhos. Todas as coisas são possíveis com Deus. Vamos lá, milagres estão chegando. Mas você precisa aumentar sua fé, precisa liberar sua fé. Precisa permanecer firme e não se prender na indecisão, onde o diabo pode te convencer a desistir dos seus sonhos, porque está demorando e ele diz que não vai dar certo. E sabe, eu entendo isso. Sabe, eu tenho feito isso por um longo tempo. Muito tempo mesmo. Essa não é a minha primeira conferência, nem meu primeiro ensinamento. E seria tão fácil para mim só ficar na superfície da coisa. Mas eu me recuso a fazer isso. Então eu vou ficar empolgada todas as vezes que eu abrir a minha boca. Eu estava pensando na semana passada. Veja, eu acredito que ter o privilégio de ensinar e pregar a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a maior honra que eu poderia ter. E eu quero sempre me maravilhar por Deus ter me escolhido. Eu quero sempre me maravilhar por Ele me dar forças para fazer isso. Eu fiz um comentário durante o intervalo. Eu disse: você sabe o que me maravilha? Quem acha que devemos nos maravilhar mais? Sabe o que me deixa maravilhada? É que depois de todos esses anos, e milhares, e milhares, e milhares de ensinamentos, e programas de TV, e programas de rádio, e entrevistas, e tudo mais, que a minha voz ainda permanece tão forte. Eu tive só 2 vezes problemas com a minha voz durante toda a minha carreira. E uma vez foi por causa da minha própria tolice. Eu preguei com laringite. E eu forcei a minha voz a trabalhar. E tive problemas com a voz por 4 meses. E nunca mais eu vou fazer isso. Eu não queria dizer: desculpe, eu não posso pregar hoje, estou sem voz. Minha voz foi embora. Ao invés disso, eu disse: eu vou fazer isso. É bom ser determinado, mas não estupidamente determinado. E da outra vez que eu tive problema, eu estava no Colorado e soava como sapo, mas eu preguei assim mesmo. E eu não tive nenhum tipo de sintomas por causa disso, mas, além dessas, não consigo me lembrar. Outra vez onde minha voz foi diferente do que ela é agora, e não acho que seja possível, exceto que todas as coisas são possíveis com Deus. Amém?
Eu não sei se nós compreendemos o que significa dizer que Deus vive em nós. E nós nunca devemos ser o tipo de pessoa que desiste facilmente. Devíamos saber que com Deus nós podemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer. Agora, nós não podemos fazer aquilo que Ele pediu para outra pessoa. Então temos que parar de nos comparar e competir com outras pessoas. Mas tudo aquilo que Deus te mandar fazer, você consegue. Deus sempre vai dar graça para você no lugar onde você está. Se você tem uma criança com necessidades especiais, Deus te dará graça para criar esta criança. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento agora, Deus vai te dar graça nesse lugar. Veja, muitas pessoas desistem das coisas fácil demais. Eu ouvi sobre uma situação e, enquanto eu estive aqui hoje, um casal com problemas ambos no ministério me perguntaram, você acha que eles vão superar isso? Bem, eu não sei dizer, a escolha é de cada um deles. Só não sei se quando estamos representando a Deus, nós temos a opção de fazer nossas próprias escolhas. O que isso diria a todas as pessoas que Dave e eu discipulamos durante todos esses anos se nós tivéssemos um problema no casamento e simplesmente tivéssemos desistido e nos divorciado? Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal por ter se divorciado. Deus odeia o divórcio, mas ele ama os divorciados. E eu me divorciei aos 22 anos, casei com um homem errado e ele ficava andando com outras mulheres por aí e ele era um ladrão em todos os sentidos. Algumas vezes há motivos para você sair de uma situação de abuso. Deus não pede para você sofrer abusos, mas nós também não devemos desistir facilmente e dizer, bem, nós não nos damos muito certo. Bem, quem consegue sem tentar primeiro? Nós temos diferenças irreconciliáveis. Bom, as reconcilia a si mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Veja, parte disso se tornou o problema de um cristão não ter uma boa reputação, ou a igreja não ter uma boa reputação, sabe? Porque tantas vezes não tem como nos diferenciar das outras pessoas do mundo. Tudo bem, não me apedrejem. Em Isaías 43, 18 e 19, esta é para você. Esqueça as coisas antigas, não fique revirando o seu passado. Veja bem, eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos, isto é para você. Eu estou fazendo uma coisa nova. Agora alguém diz, sim, eu já ouvi isso mais de 100 vezes. Bem, se você está ouvindo de novo, talvez Deus queira que você se agarre e acredite desta vez. E diga sim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu não vou somente sentar e esperar e ficar me lamentando e olhando para o passado, pensando sobre o que eu não tenho. Eu vou pegar as promessas de Deus e se qualquer um pode ser abençoado, eu também posso ser abençoado. Amém? Eu quero passar por 3 histórias da Bíblia. Essas não são parábolas, mas fatos que aconteceram. Lucas 5, 18 e 19. Alguns homens vieram carregando outro homem numa maca e tentou levá-lo para dentro da casa para se deitar diante de Jesus, porque eles queriam que Jesus o curasse. E eles não conseguiram entrar. E sabe, a história poderia ter acabado aqui. Eles poderiam não ter achado o caminho, apenas tê-lo levado de volta. E assim muitos fazem, eles começam a fazer alguma coisa e parece muito difícil ou parece que não existe um caminho. Veja bem, quando você não encontra o caminho, Jesus é o caminho. Digo isso com certeza, não estou tentando trazer uma frase de efeito, uma sessão de encorajamento.
Eu digo que Deus pode fazer o que você nunca conseguiria fazer sozinho. Mas você tem uma tarefa e essa é a de nunca, nunca, nunca desistir. Quando eles não encontraram caminho por causa da multidão, eles escalaram o telhado. Quem faz isso? Não temos escaladores de telhado hoje em dia? Eles pegaram aquele homem que estava numa maca, não se sabe quantos eram, e de um jeito ou de outro eles conseguiram escalar o telhado daquela casa e eles abaixaram aquele homem e o jogaram bem na frente de Jesus. Jesus, você tem que fazer alguma coisa sobre isso? Porque ele está na sua frente, ele não vai sair daí. Nós acreditamos que o Senhor pode curá-lo. Jesus lhe disse primeiramente: seus pecados estão perdoados. Mas para que as pessoas saibam que eu tenho o poder de perdoar os seus pecados, levante-se e seja curado. Amém? Bem, ele foi carregado e jogado de um telhado, mas saiu andando, gente. Vamos lá. Você pode ser carregado pelos seus amigos para um relacionamento com Jesus, mas, querido, você pode se levantar. E pode ser aquele que carrega outras pessoas da próxima vez. Lucas 19, de 1 a 5. Esta é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. Jesus entrou em Jericó, ele estava passando por lá. E um certo homem chamado Zaqueu, qual era um coletor de impostos, e ele era muito rico. Os coletores de impostos eram odiados, eram desonestos, e eles eram todos muito ricos porque eles coletavam impostos para os romanos. E eles poderiam adicionar uma taxa extra que era para eles. Então as pessoas os desprezavam porque trapaceavam o tempo todo. E ele queria ver quem era Jesus. Então ele obviamente estava insatisfeito com a sua vida. Ele era um trapaceiro, tinha muito dinheiro, mas não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver Jesus, você não será feliz com seu dinheiro. Seu dinheiro não pode te trazer paz quando se deita. Amém? E a fama também não pode. Ou a sua posição importante na sociedade. Ele queria ver quem era Jesus, mas porque ele era baixinho, ele tinha um problema também. Ele não conseguia ver além da multidão. O pobre, baixinho Zaqueu. Se tão somente eu fosse mais alto, eu não teria sido deixado de lado em tantas coisas na vida. Muitas pessoas olham para aquele seu defeito e se esquecem do quão fácil é para Deus considerá-las e ainda fazer delas pessoas grandes e poderosas se elas não desistirem. Qual é a sua desvantagem? Bem, eu fui abusada na infância. Eu não fiz faculdade. Eu não tive pais que me amaram. Eu não tive uma formação acadêmica. Eu fui abusada. Eu era órfã. Ei, todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos alguma coisa que nos falta, mas todos temos alguma coisa. Amém? Vocês poderiam ser bem mais animados do que isso, mas eu os perdoo. Sei que vocês estão me ouvindo há muito tempo. Mas ele não desistiu. Ele correu na frente da multidão
Então ele escalou uma figueira para ver Jesus que vinha na sua direção. Ele foi inovador, foi criativo. Eu tenho um problema, eu sou baixo, mas estas pernas curtas vão correr até mais rápido que as pernas longas e eu não sei. Então ele foi e escalou a árvore e ele pensou, quando Jesus passar por aqui, eu o verei. Vocês estão comigo hoje? Mas esta é a parte que eu mais amo. Veja que Jesus gosta desse tipo de atitude. Isto o deixa empolgado. Então ele correu, escalou a árvore enquanto Jesus estava vindo, e quando Jesus chegou debaixo da árvore e olhou para cima, por que ele faria isso? Por que será que, de repente, andando pelo caminho, ele olha para o exato ponto onde Zaqueu se encontrava? Porque ele conseguia sentir a fé de Zaqueu. Vocês se lembram quando a mulher do fluxo de sangue tocou a bainha da roupa de Jesus? E ele diz, quem me tocou porque eu senti a virtude ou o poder saindo de mim? Bem, ela não o tocou fisicamente, tocou nas suas vestes, e ele não poderia ter sentido aquilo, mas ele sentiu a fé dela tocá-lo. E esta fé o moveu. Ele disse, desça desta árvore, Zaqueu, e vem imediatamente, porque eu vou hospedar na sua casa hoje. Eu nem te conto o quanto aqueles fariseus ficaram furiosos. Como assim? Eu sou religioso e faço tudo certo, e eu sigo a lei que esse trapaceiro, coletor de impostos, não segue, e você vai para a casa dele, ao invés da minha? Ele não liga para sua religião, ele quer saber da nossa fé. Ele está procurando por aqueles que realmente confiam nele. Veja, Zaqueu não queria somente ver Jesus, mas ele queria se arrepender. Porque essa é a próxima ação dele. No verso 8, Lucas 19, verso 8. Mas Zaqueu se levantou. Todas as pessoas, no verso 7, as pessoas começaram a murmurar, porque ele seria convidado de um pecador. Você é pecador, Jesus pode ir à sua casa hoje. Amém? Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. Mas então Zaqueu se levantou e ele disse, Senhor, olha, Senhor, aqui agora eu cedo metade das minhas posses para os pobres. E se eu trapacei alguém para conseguir algo, eu os pagarei 4 vezes mais do que eu devo. E Jesus disse, hoje a salvação chegou a esta casa. Olhem para toda esta vida de pecado, esta vida de traições e de trapaças e roubando dinheiro dos outros. Mas num piscar de olhos. Que não importa o que você esteja fazendo, se estiver fazendo pelo motivo errado, você não consegue desfrutar de sua vida. Como explicar o que acontece dentro de nós? É um lugar bem ocupado lá dentro. Isso é algo que você precisa pensar. Quero que pense sobre isso. O que está acontecendo dentro de mim? Primeiro, muita conversa consigo mesmo. Como você fala consigo mesmo e sobre você mesmo. Algumas pessoas culpadas desse lado aqui, ó. Eu sou tão estúpido, eu nunca consigo fazer nada certo. Eu sou burro, eu sou gordo, eu sou feio, sabe?
Nunca pense, jamais diga coisas negativas sobre você mesmo. Quando você faz isso, está apenas concordando com o diabo. Agora, essa aqui é boa. O que você acha que Deus pensa de você? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são mais do que os grãos de areia de todas as praias do mundo. Sabe, Deus tem você na mente dele em todo o tempo. Então eu pensei nesta manhã, ok, Joyce, o que você acha que Deus pensa sobre você? E eu pensei, Ele me ama, Ele gosta de mim, Ele se orgulha de mim. Creio que Ele está satisfeito comigo. E você pode estar pensando, bem, você me parece ser bem cheia de si mesma. Veja, isso não significa que eu faço tudo certo, mas Deus vê o meu coração. Eu posso até não fazer tudo certo, mas eu quero fazer. Eu tenho dedicado a minha vida para isso. Você precisa de parar de pensar que Deus está com raiva de você o tempo todo e acreditar. A Bíblia diz que Ele se regozija sobre você com alegria. Deus está dançando por sua causa, Ele está muito feliz com você. Você sabe o quanto Ele está feliz por você estar aqui hoje em vez de outro lugar? Ele está feliz por você ter vindo ontem em vez de ter estado arrumando uma ressaca. Pense, você poderia ter saído ontem à noite, ficado bêbado, se sentindo tão mal que nem conseguiria sair da cama. Isso não seria divertido? E você veio aqui, na verdade, teve bons momentos em um culto da igreja. Você riu, chorou, você aprendeu algo, você cantou, pulou para cima e para baixo. E a sua imaginação, o que acontece com ela? Imaginação. Se você vai gastar tempo imaginando algo, por que não imaginar algo que seja bom? Amém? Eu estou imaginando que o telefone vai tocar nesta tarde, lá pelas 3 horas, e alguém vai dizer: nós temos uma excelente oferta. Goste ou não. Então você pode escolher ser miserável enquanto espera? Ou ser feliz enquanto espera? Eu gosto desta minha pregação. Agora, sabe, a nossa velha natureza produz imaginações malignas. E você nem precisa sentar e tentar imaginar alguma coisa ruim, mas você precisa imaginar coisas boas de propósito. Amém? Se você está acima do peso e quer perder peso, compre um vestido que é muito pequeno para você. Pendure-o no seu armário e diariamente olhe para ele e diga assim: eu vou usar você. Amém? Tenha uma visão, coloque algo à sua frente. Tudo bem. Pensamentos. O campo de batalha da mente. Eu não sei te dizer o que isso fez comigo quando eu descobri que eu poderia dominar os meus pensamentos. Que eu não precisava pensar qualquer coisa que viesse à minha cabeça.
que eu poderia realmente descartar tudo aquilo e escolher pensar em algo bom. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, anulando as imaginações e toda altivez e pretensão que se exaltem contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo debaixo da obediência de Jesus Cristo. Isto significa que temos uma responsabilidade. Satanás tentará colocar as coisas na sua mente, porque a mente é o campo de batalha. Isto vai continuar por toda a sua vida. E é nossa responsabilidade, quando estas coisas aparecem, orar para que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer imediatamente quando você está tendo aqueles pensamentos, que eu chamo de pensamentos fedorentos. E assim é da sua responsabilidade descartá-los e substituí-los, porque se você deixar sua cabeça vazia, algo voltará, só que pior. Mas se você substituir essas coisas por algo bom, então não haverá lugar para o mal entrar. E sabe, uma das minhas coisas favoritas para fazer? E eu estou falando com sinceridade. Eu gosto de ficar sentada e pensar nas coisas que posso fazer por outras pessoas. Eu acho isso muito divertido. Apenas pense, eu vou estar perto de alguém hoje e o que eu posso fazer por ela? A quem posso abençoar hoje? Ok, Senhor, estou te escutando hoje, porque as pessoas vão me dizer o que elas precisam e querem. Eu quero supri-las. Não fique sentado pensando, eu vou me vingar pelo que você fez comigo. E se você acha que vai escapar, você vai receber o troco logo, logo, sabe? Eu não vou mais suportar isso. Estou cansada do jeito que você me trata, viu? Não, você diz, eu tenho a natureza de Deus aqui dentro de mim. E não importa o que você faça comigo, eu posso amar você com o amor de Cristo. E eu vou fazer isso porque eu não vou permitir que você envenene a minha alma me enchendo de amargura, nunca mais. Vamos lá. Estão felizes? E sobre as atitudes? A Bíblia diz em Romanos 4:23 que nós precisamos ter uma atitude fresca a cada dia. Uma atitude fresca todos os dias. Suas atitudes pertencem a você. Agora ouça-me, suas atitudes pertencem a você e ninguém pode te obrigar a ter uma atitude ruim se você não quiser. Veja, se assumirmos a responsabilidade por algumas das nossas coisas e não ficar sempre culpando, bem sabe, se eu tivesse um emprego melhor, se meu marido me tratasse tão bem quando dela trata, se isso, aquilo e mais aquilo outro, bem, deixe o diabo com raiva, tenha uma boa atitude de qualquer maneira. Você tem que viver consigo mesmo. Você nunca vai se livrar de si, nem por um segundo. Então você deve fazer algo para ser uma pessoa agradável? Certo? Ok. Eu tenho uma pequena história para ler e ela é muito boa. Uma mulher de 92 anos se preparava para ir para uma casa de repouso. Seu marido havia morrido recentemente e ela era cega e não podia mais viver sozinha. Ela era uma senhoria pequenina e bem equilibrada, e todas as manhãs às 8 ela estava completamente bem vestida, com o cabelo arrumado, com um pouquinho de maquiagem. E hoje ela vai se mudar para uma casa de repouso, porque seu marido de 70 anos de idade faleceu recentemente. E depois de muitas horas esperando pacientemente na recepção da casa de repouso, ela sorriu docemente quando lhe disseram que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava seu andador até o elevador,
A equipe de funcionários deu a ela uma descrição visual de seu pequeno quarto, incluindo as cortinas de lós que foram colocadas nas janelas. Eu amo isso, ela declarou entusiasmada, como uma criança de 8 anos, que acabara de ser presenteada com um filhote. Senhora Jones, como a senhora pode amar isso? Você nem viu ainda, espere. Então ela disse estas palavras: o fato de eu ainda não ter visto não tem nada a ver com isso. A felicidade é algo que você decide com antecedência. Se eu gosto do quarto ou não, não depende de como os móveis foram organizados, mas de como eu organizo a minha mente. Ouça, coloque na sua cabeça agora que você não vai ser uma pessoa velha, mal-humorada e ranzinza no futuro. Quanto mais velha, mais engraçada eu pretendo ser. Eu dei boas risadas na semana passada e meus filhos também. Eu estava orando pela comida e eu disse: obrigada, Joyce, por esta comida que eu estou prestes a receber. Meu filho disse: é melhor levarmos você para um aconselhamento, já que está orando por si mesma. Ria de si mesmo, não fique tão bravo por cada pequeno erro que você comete. Amém? Eu acho que até Deus riu disso. A maneira como eu organizo a minha mente é uma decisão. Todas as manhãs, quando acordo, tenho a escolha: eu posso passar o dia na cama, recontando as dificuldades que tenho com as partes do meu corpo que já não funcionam mais, ou eu posso sair da cama e ser grata pelas partes que funcionam. Cada dia é um presente. Enquanto os meus olhos se abrirem, eu vou focar neste novo dia, em todas as memórias felizes que eu guardei somente para este tempo da minha vida. Eu amo isso. Eu amo isso, eu amo. Dave e eu conversamos muito sobre os primeiros dias do nosso ministério, sobre o quanto nós trabalhávamos e sobre as pequenas reuniões que nós tínhamos. Ah, meu Deus! E nós sonhávamos com estes dias. Esperávamos vê-los. Eu me lembro de quando eu apenas acreditava que Deus, se apenas 100 pessoas aparecerem hoje. Isso levou anos. E, sabe, às vezes era difícil continuar com esse sonho. E houve inúmeras vezes que eu quis desistir dele. Mas é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Eu posso te dizer que não é preciso nenhuma coragem para desistir. Qualquer um pode fazer isso. Mas apenas pessoas fortes podem se agarrar aos seus sonhos quando não há nada, nenhuma razão para fazer você pensar que aquilo se concretizará, exceto que Deus colocou aquilo em seu coração. Amém? Agora, uma outra coisa que flutua dentro de nós, que eu pessoalmente acho que é uma das coisas mais importantes, são os motivos. Motivos. Deus não está nem um pouco preocupado com o que nós fazemos, mas por que nós fazemos. E eu quero acrescentar que não importa o que você esteja fazendo, se estiver fazendo pelo motivo errado, você não consegue desfrutar sua vida. Só as obras realizadas pelos motivos certos serão recompensadas ou satisfatórias. Mateus 6, de 1 a 7. Sim, eu disse 7 versículos. Tenham cuidado para não praticar a sua justiça na frente dos homens, a fim de serem vistos por eles. E não significa que as pessoas não podem ver que você está fazendo boas obras, mas significa que se você fizer isso de propósito na frente das pessoas para ser visto, adivinha o quê? Você não terá recompensa. Não receberá recompensa. Então, quando você der aos necessitados, não anuncie com trombetas.
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua completa recompensa. Mas quando deres aos necessitados, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O que significa que eu creio que mesmo depois de fazermos algo realmente bom para alguém, não devemos nos sentar e ficar pensando em como nós somos bonzinhos. Amém? Eu li num livro que o amor permanece nas sombras até que seja necessário, quando então ele sai e faz o seu trabalho e volta para as sombras, esperando a próxima oportunidade. Quando deres ao pobre, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz, para que o que você der fique em segredo. Então seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará abertamente. Você sabe o quão difícil é fazer algo realmente bom para alguém sem ninguém mais saber, além de você e Deus? E você sabe por quê? Porque a carne clama por crédito. Ela sempre quer um afago, quer um carinho. Agora, eu já contei essa história antes, mas faz um tempo desde então e eu vou contar de novo. Se você tiver escutado, talvez você precise ouvi-la novamente. Então, isto aconteceu há mais de 30 anos atrás e eu fico feliz em poder dizer que não foi ontem, sabe? Mas alguém aqui se lembra daqueles dias em que aqueles grandes broches de strass escrito Jesus estavam na moda? Quantos de vocês já tiveram um broche de strass escrito Jesus? Vamos lá, só tem 3 de nós aqui tão velhos assim? Senhor, ajuda-me. De qualquer forma, eles eram muito populares, então eu estava no salão de beleza fazendo minhas unhas. Tinha mais alguém lá fazendo as unhas também. Elas estavam conversando sobre ser enfermeira no hospital e sobre o quão difícil era ver as pessoas tão debilitadas, não poder falar com elas sobre Jesus, porque era contra a prática do hospital. E então, eu tive este pensamento que veio de Deus. Dê a ela este broche brilhante que você está usando e diga a ela para usá-lo em seu uniforme, porque até mesmo quando ela chegar perto dos pacientes e eles verem o nome de Jesus, isto vai abençoá-los e ajudá-los. Senti como se eu precisasse fazer isso em segredo. Eu não sabia como eu iria fazer aquilo, já que havia uma moça trabalhando em mim, mas eis que a moça que estava fazendo as minhas unhas disse: "Ó, Joyce, acabou o produto que eu estava usando e eu preciso dele aqui. Vou na loja ao lado para comprar o produto e já volto." Então Deus abriu a porta para que eu não chamasse a atenção. Ele providenciou uma maneira para ele ter toda a glória. E então eu fiquei sentada ali enquanto a moça saiu, lutando comigo mesma. Eu faria o que eu deveria agora, ou eu esperaria até que a moça voltasse? E eu gostaria de te dizer que eu fiz a coisa certa, mas eu não fiz. Eu fiquei sentada lá e esperei, e eu disse para mim mesma: isso pode realmente abençoá-la ao ver a minha generosidade, sabe? Isto pode ser um exemplo para ela? E então, ela voltou e quando ela terminou, eu peguei aquele broche de Jesus e eu entreguei à moça e disse: eu quero que fique com isso. Eu senti que Deus me disse que se você usá-lo em seu uniforme, blá, 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 blá. E todo mundo, eu recebi exatamente o que eu queria. Ah, isso é tão bom, gente. Você é tão gentil. Isso é tão doce. E assim que saí daquela porta indo para o meu carro, eu ouvi o Senhor sussurrar no meu coração: espero que você tenha gostado, porque essa é toda a recompensa que você terá. Tem mais alguém aqui que já fez uma coisa assim? É claro. Graças a Deus foi há 35 anos atrás. Os motivos são tão importantes. E quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles adoram orar de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a sua completa recompensa. Sabe, eu vou ser honesta, mesmo quando eu faço essas orações corporativas, nessas reuniões e quando oro por vocês, eu tenho que aprender a não me preocupar com o que você pensa sobre a eloquência da minha oração, mas a manter meus olhos realmente em Jesus e ouvindo o que Ele quer que eu diga, sabe? E não ficar aqui tentando te impressionar.